Boa noite a todos. Então, pessoal, a gente vai falar de critérios de avaliação de progressão do ceratocone, tá? O que eu vou trazer nessa aula, que eu achei que seria, assim, o mais prático, pensando na nossa vivência aqui, cirurgia refrativa e até mesmo o anel, né? A gente vai ter duas partes. A gente vai ter os pacientes com ceratocone, que a gente quer diagnosticar para evitar a progressão e tratar esse paciente a tempo, né? Então, ver se ele está progredindo para a gente indicar as melhores técnicas para esse paciente. E por um outro viés, que é onde tem os outros índices que foram criados, o objetivo já não é talvez esse, já seria é uma tentativa de você diagnosticar mais precocemente, ver um ceratocone frustro, para você não operar nenhum paciente que talvez tenha ceratocone e você não gerar uma ectasia naquele paciente, tá? Então, a gente tinha. O primeiro índice que surgiu, talvez, assim, dessa mais recente, talvez foi o índice de Rabinowitz, que depois ele ficou com o índice de Rabinowitz-McDonald, que hoje tem uma. Ele é muito importante pela questão é, da especificidade e da sensibilidade desse índice. Na verdade, a sensibilidade ele é muito boa, uma vez que você cruza os dados que eles trazem aqui como principais, tá? Então, então quais são esses dados, né? O que eles avaliam aqui? Então, eles avaliam curvatura do K central, que vai ser utilizado para distinguir ceratocones centrais, valores de IS, refletindo valores de assimetria, né? Na verdade, esse IS é inferior superior, né? Que a gente tem. Então, a diferença do poder refrativo entre os 5 pontos superiores e inferiores, utilizado para detectar a curvatura inferior. Tudo isso já era no índice Rabinowitz original, ele já utilizava isso, né? E esse S-REX, que é a distorção relativa da diferença do eixo radial mais curvo acima e abaixo do meridiano horizontal, tá? Eu vou trazer no próximo slide um pouquinho para como é que eles fazem, então, para chegar ali nessa sensibilidade que beira 98%, tá? Em termos para classificação, você vai ter uma córnea normal com índices menores que 47,2, um ceratocone frustro, que eles chamam, né, entre 47,2 e 48,7, e o ceratocone já com uma ceratometria acima de 48,7. Tá? Então, isso aí sempre vai ser, né? Então, o que eles encontraram, juntando aqueles três índices que a gente falou lá atrás? Que com índices em que a ceratometria é maior do que 47,2, o IS maior do que 1,2 e o SRAX maior do que 21 graus, eles identificam 98% dos pacientes com ceratocone. Então, ele já é um índice muito bom, se a gente parar para pensar, né? Se você fizer isso, você já tem 98% de chance de identificar esses pacientes. É claro que a gente tem outros métodos, mas então ele é muito utilizado até hoje, tá? É bastante utilizado. Talvez até mais, porque o lá na frente que eu vou trazer, ele é específico para um aparelho em especial, que a gente acaba tendo facilidade, que ele traz alguns mapas bastante interessantes, mas que nem todo mundo vai ter acesso ali, às vezes você fizer só uma topografia, né? E não fizer o pentacam. Ah, alguém ligou o áudio. Acho que Sérgio. Acho que é o áudio do Sérgio que ficou ligado aí. Também pesquisando alguns outros diagnósticos, critérios que surgiram recentemente, pretendo trazer o mais recente. Tem esse do Camar et al. Isso aqui lá quando você vai olhar os artigos mais recentes sobre a questão dos critérios diagnósticos, enfim, dessa progressão, trouxe essa tabela também com uma tentativa que se teve para poder fazer o diagnóstico subclínico, tá, desses ceratocones. Então, eu sei que o objetivo aqui é a progressão, mas acaba que para a gente poder trazer a questão da progressão, a gente também tem que ver alguns detalhes do próprio diagnóstico, tá? Então, como é que a gente vai caracterizar diagnósticos ceratocone subclínicos nessa classificação? Que não pegou, mas é uma classificação muito recente. Então, topografia corneana com anormalidades localizadas e assimetrias em padrão Boltai, isso clássico. Aparência dessa córnea no exame biomicroscópico, né?
mas a gente sabe que, às vezes, o biomicroscópio só vai aparecer alterações já com o ceratocone bastante alterado, né? Talvez seja a menor sensibilidade aí. Um poder ceratométrico acima de 47, um cilindro oblíquo de 1,5, uma córnea central menor do que 500, e se você tem um ceratocone no outro olho, tá? Já diagnosticado. Então, alguns critérios, tá? Aqui tem uma tabela que resume bastante os índices de progressão que a gente em várias épocas, tá? Então, o que sempre foi preconizado? A gente falou ali naquele índice do índice de Rabinovitz e a McDonald, o que a gente usa, mas aí o que a gente tem aqui? Então, poder esférico, astigmatismo irregular, o CAMAS, aí tem aqui, se você tem um aumento dessa taxa anual, né? O componente esférico e um astigmatismo regular. Se você tem, como é que você vai avaliar essa progressão? Se você tem um aumento positivo dessa taxa anual, o K máximo, aumento de 1 dioptria, né? O K máximo com menos o caminho também com 1 dioptria de aumento. A média com maior ou igual a 0,75. A paquimetria com uma diminuição de maior ou igual a 2% na córnea central, tá? Uma zona óptica com aumento de maior ou igual a 0,1 ponto milímetro diminuído, né, de decréscimo, na verdade. Aumento no poder central. Se a gente tem um aumento aí de 1,5 dioptrias do baseline. O cilindro manifesto, se a gente tem um aumento de 1 dioptria ou mais em 24 meses, ou seja, 2 anos. Um equivalente esférico manifesto, uma mudança desse equivalente de mais de meia dioptria, tá? O ISV, valores específicos para cada, aí são das classificações dos estágios ceratocone, que aí depende, aí usando esses parâmetros especificamente. Então, você vê que a gente tem uma série de parâmetros que a gente pode avaliar para nos sugerir que está tendo uma progressão do ceratocone. Então, se a gente vai olhar uma topografia de um paciente, normalmente a gente acaba usando o K máximo, acho que talvez é o mais comum da gente, né, pelo menos é o que eu vejo. Então, a gente sempre tem como parâmetro ali, nossa, aumentou maior que 1 dioptria, está em progressão, e muitas das decisões clínicas são feitas utilizando o K máximo e K mínimo, né? Talvez seja aí o mais utilizado. É claro que aí nós vamos comentar talvez os 3 parâmetros ali que faça mais sentido o que a gente sabe hoje, tá? Mas aqui estão esses parâmetros. E aí, então, chegou a classificação do ceratocone de Belin, que fez o ABCD, tá? É uma classificação recente, data 2019, 21 aqui, é bem recente mesmo. Só que ele tem um porém, né? Ele foi feito ali no Pentacam. E o objetivo, na verdade, quando foi criado o ABCD, foi incluir a curvatura da córnea posterior. Tá? Então, é o que a gente muda de tudo que foi feito antes. Ele vai tratar sempre da parte anterior da córnea, né? Qualquer índice, não tem nada de curvatura posterior, se a gente for avaliar ali. E agora ele traz. Então, essa é a grande diferença. Tá? Então, o que nós vamos tratar aqui como a ABCD? Tá? O A de curvatura radial anterior de 3 milímetros na zona centrada, na região mais fina da córnea. O B, curvatura radial posterior de 3 milímetros na zona centrada, na região mais fina da córnea. O C, paquimetria mais fina em micra. E o D, a melhor acuidade visual corrigida para a distância. Ele classifica, baseado nesses valores, o que seria o estágio do ceratocone. Estágio 0, 1, 2, 3 e 4. E o que acontece? Na hora que você vai dando esses estágios, obviamente, quando você vai utilizando o programa do Pentacam, quando você vai jogando aquilo, ele vai sempre te dando estágio do ceratocone. Então, você consegue ver se esse paciente saiu de um estágio para o outro, e muito mais do que isso, você vai conseguir ver pequenas mudanças e vai tomar uma decisão clínica ali baseado nesses diversos critérios, mas esses 4 critérios importantes, tá? Então, aqui a gente vai ter essa classificação, que vai de 0 até 4, tá? Esse scaring aqui também, ele leva em consideração um aspecto clínico, isso eu achei interessante, ó. Não, obviamente você tem ali
toda essa questão de valores bem objetivos aqui, e também ele vai levar em consideração scaling. E faz todo sentido, porque quanto mais avançado, mais opacidade você vai ter, e acaba que o tomógrafo consegue pegar isso também, né? Enfim, então eu achei interessante essa parte. Essa classificação foi introduzida no Pentacan da Oculus, né? Então, a grande mudança está em levar em consideração a curvatura posterior da córnea. Então, ele objetiva diagnosticar ceratocones muito antes dos sinais clínicos, ceratocones incipientes, tá? Obviamente, aqui com o objetivo refrativo melhor, pensando em cirurgias refrativas e também após crosslink, tá? E aí, como é que é o composite aqui né, quando você vai jogar lá no aparelho? Nem sempre a gente tem acesso. Eu não sei como é que funciona, mas seria interessante de utilizar mais para quem tem, né, o aparelho, para fazer essas avaliações e o acompanhamento dos pacientes. Então, é bem intuitivo aqui. Então, você tem as classificações A, B, C, D. Se, com o passar do tempo, você tiver alterações discrepantes em uma dessas variáveis, você vai ver em forma de gráfico. Então, você vai conseguir fazer essa avaliação. Já aqui, quando aí você vai ter que fazer vários exames ao longo do tempo, você vai ter o progression display, né? E mesma coisa, ele vai te dar uma alteração em um gráfico de barras, então você bate o olho, você já pode ver se tem alguma alteração. Aqui, por exemplo, esse paciente, que é um exemplo, o B está bem discrepante. Desculpa, o B está bem discrepante aqui em alguns exames. Então, você vê que tem uma progressão ali de curvatura posterior grande. Então, aquilo ali vai chamando atenção. E aí você vai tomando a decisão e vai acompanhando aquele paciente da melhor forma possível. Então, ele não é só, obviamente, para quem vai fazer cirurgia refrativa, né? Você vai ter um paciente que enfim, ele vai te ajudar em decisões clínicas múltiplas, mas o objetivo com que ele foi criado foi pensando em pacientes refrativos. Mas é bastante interessante aqui esse belinho ABCD. Então, é a classificação mais nova que a gente tem, tá? O que ele traz de novo é a avaliação da topografia posterior, né? Só um último comentário, conversando hoje até com o Dr. Reinaldo mais cedo no ocular. Então, dos parâmetros, né, que a gente tem, uma das coisas que ele chama atenção ali seria, né, a mudança de ortogonalidade, a piora da acuidade visual, tá? E talvez a mudança da curvatura, né, anterior da córnea como sendo muito importante. Então, ele vai falar um pouco, eu tenho certeza, da experiência clínica e do que talvez deva ser mais levado em consideração, tá? Mas seria isso que a gente tem hoje, desses critérios. Eu achei bem interessante tanto o Belin quanto o próprio Rabinovitz com o McDonald. Eu acho que ele resolve ali, enfim, para quem não vai fazer um pentacam, resolve bem esse índice aqui. E é bastante sensível. E é isso. Ok, Vitória. Muito bom. Então, vamos ouvir os comentários aí do Reinaldo e, na sequência, o do Dr. Cláudio Cury, por favor. Ô, Cláudio, você quer fazer suas considerações aí? Bom, acho que o Cláudio não está aí. Bom, Vitória, muito boa. Excelente apresentação. Muito objetiva e realmente bem didática também. Realmente, gente, é um desafio você ter um diagnóstico o mais precoce possível e lembrando também que a questão toda do diagnóstico precoce está envolvido com as sequelas do ceratocone, porque o ideal seria que a gente pudesse detectar o ceratocone e tratá-lo antes que ele pudesse comprometer a visão. A questão é que a topografia e a tomografia, eles não são exames que detectam o ceratocone tão precocemente assim. Quando a gente começa a ter já perda de visão, quando a gente já começa a ter sinais como esses que a Vitória apresentou,
seja do Rabinovich, seja do Belin, seja de qualquer outro do Kahneman, qualquer algoritmo aí de progressão, quando a gente já tem certeza do diagnóstico, esse paciente não tem mais a doença nos seus estágios mais iniciais. Esse aqui é o problema, porque a alteração estrutural que a gente detecta na topografia ou na tomografia, eles ocorrem após a alteração funcional do ceratocone. Alguém descreveu o ceratocone um tempo atrás como uma aberropia. Isso eu acho a descrição mais correta de ceratocone. Assim, o que é ceratocone? Ceratocone é uma aberropia. Do mesmo jeito que você tem miopia, tem presbiopia, tem hipermetropia, o ceratocone é uma aberropia. Por que essa definição, para mim, é tão elegante? Porque, na verdade, ela descreve o grande problema do ceratocone, que são as aberrações de alta ordem. Quando eu digo a vocês que o diagnóstico não é precoce, é porque a expressão dessas aberrações, elas ocorrem muito antes de você ter uma alteração estrutural. Mas como que a gente pode ter certeza disso? Se você fizer uma análise funcional. Porque a alteração, as aberrações, principalmente o coma vertical, né, que é a aberração que mais impacta no comprometimento visual do portador de ceratocone, a gente consegue detectar essas aberrações de alta ordem, seja pelo aberrômetro, seja por um exame funcional, que é o teste de sensibilidade ao contraste. Eu vou mostrar para vocês que nós temos muitos casos, eu vou mostrar para vocês uma série de casos amanhã de pacientes que eu detectei a progressão do ceratocone baseado na qualidade de visão. É muito comum, às vezes, o paciente relata que a visão está piorando e você mede a acuidade visual, ela está a mesma. Sim, a acuidade visual pode estar a mesma. Veja bem, se você quisesse dar um diagnóstico muito precoce do ceratocone, a gente teria que fazer um diagnóstico genético. Ele não está disponível ainda. Um diagnóstico bioquímico também seria muito precoce, né? Mas também não é ainda usado clinicamente, só está em nível de pesquisa. Então, eu uso muito, gente, quando um paciente me procura com ceratocone, ou que eu dou o diagnóstico ceratocone recentemente, eu sempre meço a função visual desse paciente, não apenas a acuidade visual, não apenas a berrometria, mas também o teste de sensibilidade ao contraste. Ele me dá muita informação. Porque, lembrando que, quando você trata um ceratocone, você melhora a acuidade visual, você implanta um anel, você melhora a acuidade visual, você reduz, muitas vezes, a metropia desse paciente, mas, apesar de você ter ganho na sensibilidade ao contraste, você não normaliza. Esse paciente vai estar fadado a ter uma qualidade de visão comprometida, porque o diagnóstico não foi tão precoce assim. Então, é um desafio. Da mesma forma também que é um desafio a gente não tratar tratar um cone que não está em evolução. A gente sabe que apenas 10% dos ceratocones evoluem. Então, se a gente for diagnosticar hoje o ceratocone, a prevalência de ceratocone hoje, ela é maior do que foi décadas atrás. Não é só porque a gente está mais ligado ao ceratocone, porque a gente tem topografia, não. É porque realmente hoje, talvez até por uma questão ou de ambiental, né, de muito mais atopia, né, muito mais tela, muito mais olho seco, muito mais prurido, muito mais trauma sobre a córnea. Então, provavelmente, tem realmente hoje a prevalência seja maior. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de avaliar, seja com qual algoritmo for, a progressão para a gente diagnosticar o mais precoce possível, porque pode ter certeza, você não normaliza mais a qualidade óptica dessa córnea, mesmo que ele tenha uma visão
normal. Tá bom? Bom, amanhã eu vou apresentar uma série de casos para confirmar isso que eu estou falando com vocês. Assim, mas se é tão importante, por que não é usado na prática? É como lei. Tem algumas coisas que não pegam. O teste de sensibilidade ao contraste, ele existe desde a década de 1950. Quem entende de sensibilidade ao contraste, quem estuda esse assunto, ama, porque ele ajuda demais. Quem não se interessa, passa por ele e não valoriza, então valoriza outras tecnologias, né? Então, eu continuo usando e uso cada vez mais, e ele me dá muitas informações que a acuidade visual não me dá. E lembrando que a sensibilidade ao contraste é melhor do que uma berrometria, porque o sistema óptico nosso ele pode neutralizar as aberrações, que são funções senoidais. Então, elas podem se neutralizar e apesar de você ter uma grande quantidade de aberração, elas não se expressam. Por quê? Porque a gente mede aqui chamada root mean square, a raiz quadrada dessas aberrações. Como raiz quadrada não tem número negativo, então, ao se fazer a medida do root mean square, essas aberrações que podem se neutralizar e se neutralizam com frequência, elas são medidas de forma absoluta. Então, você dá um valor, às vezes, muito grande para um paciente que tem uma ótima qualidade de visão. Você fica sem entender. Poxa, tem muita aberração, mas ele enxerga bem para caramba. Por isso, porque elas se neutralizaram. E, surpreendentemente, pessoas que têm visão excepcionalmente boa, frequentemente têm aberrações acima da média da população. Ou seja, elas se neutralizam de tal forma que a qualidade de visão, a qualidade ótica da córnea acaba permitindo uma visão de melhor qualidade. Bom, mas amanhã nós vamos falar muito sobre isso, então vamos deixar agora os colegas participarem com perguntas e a Vitória está ansiosa para responder essas perguntas. Ô, Vitória, se você quiser fechar essa tela sua aí. Reinaldo, não sei se o Cláudio está online, então eu vou fazer aqui os meus comentários. Então, O Cláudio está. essa aula da Vitória ela é extremamente importante, até porque é através da avaliação da progressão do ceratocone e das ectasias que nós vamos criar uma estratégia de tratamento para o paciente portador de ceratocone. Obviamente, aquele paciente que é portador de ceratocone incipiente ou não, ele não é candidato para a cirurgia refrativa corneana. Mas é extremamente importante que a gente avalie a progressão para a gente avaliar qual que é a estratégia que nós vamos usar. Quando a gente faz o diagnóstico de ceratocone, o primeiro passo é tratar as atopias, as alergias, no sentido de evitar o prurido e a progressão do quadro. E dependendo do estágio e da qualidade de visão, nós vamos partir para uma orientação, prescrição de óculos ou lente de contato de apoio corneano ou escleral, ou crosslinking, ou implante de anel intrastromal, ou eventualmente até um transplante corneano. Então, obviamente, a progressão é extremamente importante, até para a gente poder indicar, caso seja necessário, o crosslinking naqueles pacientes adolescentes e que ainda mantêm uma qualidade de visão satisfatória e estão com a sua ectasia em evolução. Então, realmente, essas progressões são muito importantes para a gente avaliar se nós vamos indicar um crosslink ou se nós já vamos implantar um segmento de anel no sentido de tanto estabilizar a visão do nosso paciente, como também melhorar bastante a qualidade da sua visão. Cláudio está online? Boa noite, Cláudio. Então vamos lá, Cláudio. Estou por aqui. Bom, a apresentação da Vitória foi muito legal. Parabéns, Vitória. Obrigado por apresentar isso para a gente. E a gente, o que me chamou mais atenção e vale a pena só ressaltar. Critério de progressão se confundiu com critério de diagnóstico. Não sei se vocês perceberam. Então, eles se comunicam. Eles fazem parte de uma matriz que você tem que estar sempre observando esse critério, tanto do diagnóstico quanto da progressão.
Nem todo mundo tem seu Pentacan, nem todo mundo tem esse acesso, nem todo mundo faz. O paciente às vezes não faz. E aí o doutor Reinaldo chamou a atenção para uma coisa muito importante, que isso você tem no dia a dia, você tem disponível no seu arsenal oftalmológico, que é a prova funcional. E qual que é a prova funcional mais disponível e que a gente usa todos os dias? Refração, né? Quem faz esquiascopia consegue precocemente ver reflexo em tesoura, um astigmatismo é, fora da regra, fora do normal, oblíquo ou tendendo a oblíquo. Quem usa o autorrefrator, e eu lembro aqui que o Dr. Lucas Pires, ele bate bastante nessa tecla, e eu concordo com ele também. É, às vezes a gente vai... Primeiro que não é nós, não somos nós que fazemos, muitas vezes é um técnico. E segundo, que a gente coloca no modo refração para ler mais rápido, e temos lá o modo refração e ceratometria. Então a gente deixa de ter dados importantes, simples, de fácil acesso, para dar o diagnóstico ou caracterizar progressão, se é um paciente que a gente vê com frequência. Óbvio, os pacientes hoje em dia também estão mudando demais de médico e cada hora num lugar, né? Então, às vezes, a gente perde essa oportunidade de perceber a progressão. Mas, então, a prova funcional mais fácil que nós temos é a refração. Óbvio que ela não é o único, porque nós já vimos também casos de ceratocone que o paciente tem boa visão, porque a córnea ela é multifocal, ela é uma multifocalidade meio estranha, né? Que ela tem vários focos, pela tortuosidade, pela fragilidade dela. Então a gente vê aqui na minha tela, né, atrás, alguns níveis de ceratocone. Obviamente, a gente consegue perceber alguma coisa, tanto na ceratometria, quanto na refração, que é a prova funcional mais acessível. O teste de sensibilidade ao contraste, nós sabemos, o doutor Reinaldo sempre fala isso, ele é um entusiasta, e seria interessante se tivéssemos mais aparelhos para fazer esse teste. Não tem ceratocone sem perda de sensibilidade ao contraste. Então, seria muito interessante. E o teste genético, eu acho que ele está cada vez mais próximo de poder ser realizado de forma mais disseminada para que a gente possa identificar precocemente. Mas o que a gente tem na mão aí de facilidade no dia a dia né, é tranquilo para a gente poder começar a indicar ou ver esses critérios por isso que eu falei que se confunde de diagnóstico e de progressão. É mais ou menos isso. Vitória, Perfeito, Cláudio. Eu quero ver a opinião de todo mundo aí. Arnaldo, Então antes vamos. de passar as Oi. perguntas, só um minutinho, por favor. Ah. Tem uma coisa que eu para mim não esquecer, porque é muito importante e que ainda vai dar muito imbróglio, que é o que eu chamo sempre de perda de oportunidade. Isso ainda é uma figura jurídica pouco conhecida, mas vocês imaginam, ceratocone é doença de criança jovem. Hoje, com essa evolução da propedêutica, já que a gente consegue detectar a doença precocemente, se uma criança chega aí a transplante, tem uma complicação, a coisa não evolui bem, se o pai fizer a seguinte pergunta: tinha como evitar essa progressão? Essa criança foi acompanhada durante toda a sua vida? Por que chegou a esse nível de comprometimento, chegou a ter um transplante? Tinha alguma coisa a ser feita? Nós sabemos que tinha. Mas muitas vezes o colega vai colocando lente de contato, vai trocando lente de contato, e a lente de contato a gente sabe que não só não estabiliza, como pode aumentar, inclusive, a atopia, fazendo com que o paciente tenha mais trauma epitelial, produzindo aí a mais inflamação e levando a piora do ceratocone. Então, isso pode gerar uma fragilidade para os colegas que não levam a sério o tratamento preventivo, né? A outra coisa é miopia em criança. Você fala assim, poxa, mas não está ainda aprovado o uso da atropina. A atropina, gente, ela pode ser um pouco controversa, porque
Os trabalhos, a maioria dos trabalhos foram feitos em orientais. Mas existem fortes evidências de que a miopia pode também ser de sua progressão retardada pelo uso da atropina diluída. Então, se a criança desenvolve depois, como adulto, lá, ou já ainda jovem, uma altíssima miopia com as complicações graves de uma alta miopia, se perguntasse, tinha alguma coisa para ser feita? Então, eu quero levantar essas questões aí, porque não é só você dar o diagnóstico, mas é você deixar claro para o paciente que ele tem que fazer o tratamento, seja o anel, seja o crosslink, seja o que for, para evitar a progressão, tratar a alergia de uma forma rigorosa, por quê? E colocar isso no prontuário. Porque se aquela criança some e depois, lá na frente, desenvolve uma complicação grave, você tem documentado que você orientou sobre a prevenção, sobre a possibilidade de interromper a evolução e a família não aceitou o tratamento. Então, guardem isso, porque isso ainda vai dar muito o que falar, essa questão da perda de oportunidade. E o último slide da Vitória, ela colocou lá a avaliação da superfície posterior, colocando uma topografia. Na verdade, a topografia não mede a superfície posterior. O último slide. Depois você dá uma olhada aí. Bom, vamos para as perguntas, então. Perfeito. Então vamos lá, vamos começar com o doutor André Lamonier. Vamos ver a pergunta que ele tem aí para a doutora Vitória. Boa noite a todos. Primeiramente, parabéns, Vitória, pela brilhante apresentação. Na verdade, não é nenhuma pergunta, mas um comentário que eu acho muito importante que o Dr. Reinaldo falou, que é importante a gente valorizar a percepção do paciente em relação à acuidade visual, que eu acho que tem muito paciente que é realmente capaz de perceber, mesmo que a gente que não perca linha de visão, mas a qualidade visual cai. Então, lançar a mão do teste de sensibilidade de contraste é uma ferramenta importante mesmo nesses casos, para a gente tentar quantificar realmente se teve essa perda, mas sempre confiar na palavra do paciente, não menosprezar. Perfeito, André. Vamos para a doutora Maria Carolina. Boa noite. Estão ouvindo bem aí? No fone. Perfeito, Carolina. Vamos em frente. Só um comentário também, na verdade, dois comentários. E esse ano, né, eu ouvi falar do teste de sensibilidade ao contraste. Eu não conhecia, simplesmente não conhecia. E eu acho que é tão importante a gente nem fala sobre isso. Ana, Maria Carolina, a gente não está conseguindo te ouvir direito. Fala um pouquinho mais perto do microfone aí, porque tá um pouco baixo, por favor. Melhorou agora? Perfeito, Tá vamos em ótimo. frente. Só um comentário também, na verdade, dois, sobre o teste de sensibilidade ao contraste, que antes desse ano, né, até começar o fellow, a gente não falava, eu não sabia sobre esse exame. E eu tive a oportunidade de ver alguns lá na clínica, e é realmente muito importante, a gente não sabia. Então, acho que é até uma coisa que eu comento até com outros colegas agora, que é importante a gente falar sobre isso. E também a questão da ceratometria, que a gente, né, às vezes banaliza muito, mas é muito importante. Várias vezes eu já olhei ceratometria e já falei com o paciente, às vezes o paciente nem sabia que tinha cone, um paciente mais velho, 30, 40 anos, para a gente prestar mais atenção e valorizar mais, né? Perfeito, Carolina. O Cláudio fez um comentário importante com relação ao exame de autorrefração. Na realidade, a maioria dos autorrefratores, hoje, na primeira geração de autorrefratores, você podia escolher se você queria um aparelho que fazia refração isoladamente ou refração mais a ceratometria. E, na realidade, hoje em dia, praticamente não existe Todos mais têm. nenhum equipamento que faça só refração e não faça ceratometria. Agora, é inadmissível, é claro que, do ponto de vista prático, o ideal seria que a gente fizesse toda a propedêutica de córnea e cirurgia refrativa pessoalmente, ou seja, topografia, tomografia, paquimetria ultrassônica e autorrefração próprio cirurgião.
Mas isso, do ponto de vista prático, é inviável, porque realmente esses exames eles tomam tempo e um técnico bem treinado, ele consegue fazer um exame com bastante expertise. Agora, como o Cláudio comentou, não faz sentido nenhum o seu técnico, por exemplo, fazer um exame de uma autorrefração sem fazer a ceratometria. Então, é imprescindível que o nosso técnico seja orientado a fazer pelo menos 10 medidas para cada olho, e se for possível fazer em 2 equipamentos diferentes, melhor ainda. Lá na clínica, a gente tem essa estratégia de fazer 2 autorrefração, fazer pelo menos 10 medidas em 2 aparelhos diferentes, justamente para a gente ter um parâmetro para comparar eixo e refração em 2 equipamentos diferentes, até para a gente poder ter uma conclusão melhor. Mas o ideal seria, o Lucas gosta muito de falar que ele gosta na clínica dele, de ele mesmo fazer os exames. Isso realmente é desejável. Agora, realmente, do ponto de vista prático, você precisa atender 10 pacientes de manhã, é inviável que você faça toda a propedêutica sem a ajuda de técnico. Vamos para a Ô, pergunta da doutora Ana ô, Maria Arnaldo, agora. Arnaldo, só fazendo um Oi. comentário sobre isso que você colocou aí. Eu acho que numa aula de ceratocone, não há por que se falar em autorrefrator. Autorrefrator em ceratocone, ele atrapalha mais do que ajuda. Se você usar aquela relação de Legrand, que eu falo sempre com os alunos, você vai ter uma possibilidade de uma refração muito mais precisa do que usando o autorrefrator. O que eu observo é que as pessoas não sabem fazer refração em ceratocone. Então, quando o Cláudio fala assim, a refração é muito importante. Sim, desde que ela seja feita com eficiência. E a gente percebe que não há essa eficiência na maioria dos colegas. Essa semana, hoje, a Silvia fez um anel. Quando ela me mandou os dados para a gente discutir a programação, eu falei assim, Silvia, esse tem que estar errado. Eu conheço a paciente. Ela me mandou a refração e a topografia e a acuidade visual sem correção e com correção. Eu disse, Silvia, essa refração está errada e muito errada. Você vai ter que fazer uma nova refração, não use esféricos, apenas cilindro, e que você vai ver que essa refração desse paciente está muito errada. E se a refração estivesse certa, o planejamento seria diferente, porque ela tinha uma alta miopia na primeira refração, então o ideal seria um anel de arco longo, que era o que os nomogramas indicavam. Como ela não tinha a miopia, a refração estava errada, nós optamos por dois arcos curtos, porque era uma paciente que tinha apenas astigmatismo e o outro olho era praticamente emétrope. Então, vocês veem como é que, às vezes, até o planejamento pode estar equivocado se a gente não leva em consideração uma boa refração. Então, é muito bom, importante a refração, desde que bem feita. Reinaldo, Ok. uma Vamos. coisa interessante que nós estávamos discutindo esses dias, num dos grupos aí de que eu participo, de ceratocone, e foi uma pergunta do Dr. Frederico Bicalho, de como que estava a utilização dos autorrefratores nos casos de ceratocone. E foi interessante que, dependendo, às vezes, do modelo, as pessoas começaram a considerar que está tendo uma reprodutibilidade interessante dos autorrefratores. Outros comentaram que, às vezes, fazer a esquiascopia, até o termo que usava é um porre. Então, os autorrefratores estão se modernizando e estão medindo com mais acurácia, então pode ser que tenha uma diferença aí atualmente com relação aos novos e essa medida do ceratocone. Um outro detalhe, mudando um pouquinho o viés, hoje também vendo um trabalho feito no Rio Grande do Sul, eu não li completamente para ver todos os detalhes, mas o que me chamou muito a atenção porque o que tem de literatura, a literatura mais básica, é um caso para cada 2.000, ou algo assim, 2.500 habitantes. E hoje, nesse trabalho feito no Rio Grande do Sul, em crianças de idade escolar, foi um ceratocone em 137. Eu achei assim, a diferença da literatura básica que a gente estuda de 2.000 para 137, achei assim absurdamente mais alta.
Então, talvez esteja na hora da gente começar a ver geneticamente se a gente consegue identificar o gene que está ligado ao VSX1 e talvez ao SDO. Então, são os genes que a gente teria que buscar para poder ver isso aí. Já que nós estamos comentando a respeito de refração em ceratocone, um parâmetro que eu gosto muito de usar é o PPR do aberrômetro, é o Predicted for Rupture Refraction. Quando você faz a aberrometria, seja no Z-Wave, seja no equipamento semelhante, você vai ter lá o Point Spread Function e você vai ter o PPR, seria a refração obtida na aberrometria. E esse é um critério que eu uso para iniciar a refração do paciente. E, na maioria das vezes, ela é extremamente útil no sentido de você ter um parâmetro de um eixo, você pode iniciar lá a refração, que realmente tem que ser da maneira artesanal. Esse é o motivo do Ferrara, no próprio nomograma dele, ele não usar a refração, que é um dos parâmetros que é usado lá no nomograma da Carey Ring, ele não utiliza nenhuma refração, e sim a esfericidade para poder você ter a programação lá de qual segmento de anel que deverá ser usado. Vamos então para a doutora Ana Maria e a sua pergunta aí para a doutora Vitória. Boa noite a todos. Parabéns, Vitória. A aula foi excelente. E, na verdade, eu queria fazer um comentário mesmo em relação a essa questão da própria percepção do paciente em relação à qualidade visual para nos guiar em relação à progressão. Porque muitas vezes a gente faz o diagnóstico ali do ceratocone em um paciente que não tinha exames prévios, que nem sabiam da existência da doença, e um paciente com boa visão ali, com a visão, assim, com boa linha de visão, eu digo, mas com a qualidade de visão já bem comprometida. Eu tive a oportunidade esse ano de fazer, lá na clínica, né, tem o aberrômetro, a gente faz em todos os pacientes para avaliação de cirurgia refrativa, então, assim, eu pude perceber o quanto esse exame me auxiliou, assim, no diagnóstico e na questão da progressão e na conduta. Eu não tinha essa experiência até então, assim, é só mais para frisar isso mesmo em relação à qualidade de visão. O último paciente mesmo que eu fiz anel, ele tinha uma visão, assim, tipo, 20, 25, 20, 30, mas a gente pegou o exame dele da berrometria totalmente alterada e ele nem tinha exames prévios, não tinha nada para a gente comparar, então isso, a percepção dele é mais essa questão mesmo da importância desse exame e o quanto isso me ajudou ter a convivência com esse exame, porque não é tão fácil assim. A gente Ana, ter acesso ao aberrômetro. você repete uma coisa para mim para eu saber se eu entendi É. certo. Vocês fizeram um anel em um paciente com qual visão? Ele tinha uma visão de 20 e 30 parcial, Hum, mas é uma qualidade de visão muito prejudicada. entendi. Você Mas, sabe, Você quer dizer que a isso, acuidade visual, que a Ana está querendo dizer é o seguinte, que ela implantou um segmento de anel num paciente que tinha uma visão 20/30, porém a qualidade de visão desse paciente era muito ruim. É interessante o tanto de pacientes, motoristas de categoria D e E, que são portadores de ceratocone e que dirigem. Essa semana, ontem, eu peguei um paciente do interior, que é um motorista de caminhão profissional, ele tem uma visão, uma acuidade visual de 20/400 no olho e 20/40 no outro, não usa nenhum tipo de correção visual e dirige caminhão, é uma coisa incrível. Como é que o risco que esse paciente está correndo, não só para ele, como para todas as pessoas que estão adjacentes a ele na estrada, né? Ana, Então, realmente, só para concluir aqui, Reinaldo, a qualidade de visão, muitas vezes o paciente tem uma acuidade visual satisfatória, mas a qualidade de visão deles realmente é muito, muito ruim. E isso pode ser comprovado tanto na sensibilidade ao contraste, pelas lâminas, como também pelo exame de aberrometria, em que a gente pode avaliar a qualidade de visão do nosso paciente. Ana, como é que você mediu a Doutora, qualidade de visão desse paciente? Você falou que fez um anel num paciente que tinha 20 e 30.
20/30 é uma acuidade visual, não é boa, é excelente. Excelente. Agora, como é que você mediu a qualidade de visão desse paciente para justificar o anel? Então, pela própria aberrometria dá para ver. Eu não sei exatamente qual o nome, doutor Arnaldo, que a gente compara ali. Aquela Você está se referindo ao PPR e o Point PPR. Spread Function. Esse paciente, apesar de ter uma visão, eu não me lembro exatamente desse paciente que você está falando, Ana, mas um parâmetro que a gente tem para avaliar se essa córnea está muito aberrada ou não é o Point Spread Function, o PSF. E muitas vezes você tem um paciente que tem uma qualidade de visão 20/40, 20/30, mas que o Point Spread Function realmente é muito ruim, ou seja, é um paciente que tem uma córnea extremamente aberrada, apesar de ainda ter uma acuidade visual, talvez até satisfatória do ponto de vista de quantidade de visão. É isso que você está querendo dizer, não é isso? Eu não me lembro exatamente desse paciente que você está se referindo, mas eu acho que você está querendo se referir com relação ao resultado da aberrometria, não é isso? Veja bem, vocês estão confundindo as coisas aí. A aberrometria não mede qualidade de visão. A aberrometria tenta diagnosticar qual a causa da perda de qualidade de visão, que pode ser as aberrações de alta ordem, pode ser alguma perda de transparência, pode ser um problema de filme lacrimal. Quer dizer, baixa qualidade de visão tem muitas causas. Uma delas é aumento das aberrações de baixa e alta ordem. Por exemplo, assim, pode ter um óculos também que não está corrigindo adequadamente as aberrações de baixa ordem. Então, é importante entender que o aberrômetro ele é muito importante quando o paciente tem queixas, quando ele tem um PSF. O PSF é mais importante, o PSF nos mostra como que o sistema visual, né, o sistema óptico, ele, quando passa pelo sistema de lentes do olho, de média que a gente chama de MTF, ou função de modulação, transferência de modulação, como que um ponto é visto pelo paciente. E isso é muito útil, porque quando aquele PSF é muito espalhado, ele confirma as queixas do paciente. Agora, você pode ter aberrações num paciente acima da média das pessoas e ele não ter sintoma. Por quê? Porque essas aberrações são neutralizadas pelo sistema óptico. É um trabalho muito interessante que foi feito na Espanha e que ele até brinca que as aberrações, como são funções, tem aberrações positivas e negativas, então elas podem se neutralizar. Mas quando você soma todas de forma absoluta, dá um número gigante e que na prática aquilo não tem nenhum significado. Então, acho que é importante o exame funcional, porque isso vai sim. E também a percepção do paciente é muito importante, porque o paciente, às vezes, ele já se acostumou com aquelas aberrações e ele acha que aquilo é normal para ele, nunca viu de outra forma. Agora, um paciente que tem aberração, depois da cirurgia, se as aberrações aumentam, ou se ele não tinha aberrações e ingere aberrações, aí é problema. Porque o paciente não está acostumado às aberrações. Então, tem que tomar cuidado. Na realidade, né? Os aberrômetros, Reinaldo, eles foram criados na década de 90, quando começou a cirurgia personalizada. Essa estação diagnóstica que a gente usa lá, o aberrômetro Zywave, é um aberrômetro que mede a refração, a aberração total do olho, não é aberração corneana. Sim, hoje em dia, a maioria dos aberrômetros disponíveis no mercado, eles medem a aberração corneana. O Zywave, ele é um equipamento, você se lembra, era um equipamento que a gente usava na estação diagnóstica da Bausch para indicar ou não cirurgia personalizada. Agora, obviamente, um paciente que tem uma córnea aberrada, ele também terá uma qualidade de visão bastante insatisfatória. É isso que a doutora Ana está querendo dizer, né? Nós temos lá equipamento de sensibilidade ao contraste na clínica, nós temos lâminas lá de sensibilidade ao contraste e nós temos também o mesmo equipamento que você tem lá na sua clínica, apesar da gente não usar ele de rotina. Mas é um equipamento realmente extremamente útil e eu fico feliz de saber que você tem usado lá com frequência e que você é referência nacional aí em sensibilidade ao contraste. Agora, na realidade, você comentou, já que nós estamos falando de sensibilidade ao contraste, é um equipamento que, na prática diária, a maioria dos cirurgiões não utiliza, porque é um equipamento do ponto de vista de
de realização do exame não é um exame assim muito, eu diria, um Não dá dinheiro. exame, Realmente não não dá dá dinheiro. dinheiro e também é um exame assim, não é um exame muito objetivo assim do ponto de vista de a técnica tem que ser muito bem treinada até para que você tenha confiabilidade no resultado do exame. Então eu fico aguardando aí que você consiga criar aí um aplicativo, um equipamento que a gente possa fazer um exame de sensibilidade ao contraste, sem que o colega tenha que investir aí 100, 150 mil reais para adquirir um equipamento que realmente, em termos de retorno financeiro, ele não se paga, né? Você falou Talvez uma coisa esse seja o importante. motivo É. de não ser usado de rotina em cirurgia refrativa. Mas não é só a Se a necessidade gente ao for olhar o contraste que tanto depende de... do teste, viu, Arnaldo? É todo exame. Topografia também, se for Agora mal tem... feita, vai ter problema também. Então, os exames têm que ser bem feitos. Hoje eu mostrei lá no Exato. Ocular Laser um Pentacam que eu fiz, foi feito em mim. Eu olhei fixamente na luz, na mira. E no outro, eu desviava de vez em quando um pouquinho da mira. De propósito. O examinador não percebe. O que aconteceu? Deu exames totalmente diferentes. Então, eu fiz isso de propósito para mostrar para os fellows que estavam lá que se o exame não for de boa qualidade, por isso a gente sempre deve repetir esses exames que dependem da colaboração do paciente, para que a gente possa ver se esses exames são consistentes. Então, você faz sempre, lá na clínica são feitas sempre 2 topografias de cada olho, e é impressa apenas se as duas forem absolutamente compatíveis. Se uma for diferente, vamos repetir até que a gente tenha consistência nos resultados. Então, a sensibilidade ao contraste depende muito do examinador, mas a topografia também depende, até a cuidado visual. Se o paciente todo não, exame. né? Todo Mas, exame a gente na tem que tomar realidade, cuidado. Reinaldo, uma coisa que me surpreende é o seguinte: a nossa referência em cirurgia refrativa em Minas é o ocular laser. E é incrível como é que o ocular laser, que é um centro de referência em cirurgia refrativa, não tem um equipamento de sensibilidade ao contraste. Se a gente for olhar em Belo Horizonte, você tem, centro oftalmológico tem, eu tenho, talvez tenham 5 equipamentos de sensibilidade. A própria ocular laser, que deveria ter, não tem, né? Então, nós temos que, uma das maneiras que a gente pode até usar para poder colocar esse exame de uma maneira mais frequente em cirurgia refrativa, seja a própria empresa adquirir um equipamento lá, né? Ela vai ter Mas em vamos para a breve. doutora, Vamos lá. vamos para a doutora Juliana, então, para a sua pergunta. Boa noite a todos. Parabéns, Boa noite. Vitória, pela aula. Na verdade, de vez em quando eu tenho uma dúvida prática, assim, em relação aos principais parâmetros de progressão, porque, por exemplo, a refração a gente deve fazer em toda consulta, topografia, mas e a paquimetria vocês costumam fazer com que frequência para a gente ir acompanhando esse afinamento? Você quer responder, Vitória? No paciente de ceratocone, eu creio que toda consulta, porque a cada 6 meses vai depender, obviamente, do grau do ceratocone que a gente está falando, mas idealmente você tem que fazer até para você saber se está diminuindo ou não, né? Os principais. E dependendo do exame que você for fazer, ele já, talvez não a ultrassônica, mas já vai trazer a paquimetria no próprio exame, né? No ponto mais fino ali da córnea. Então, aí vai depender dos graus, mas pelo menos, por exemplo, crianças, jovens, né, que estão lá, você tem um diagnóstico primário, o paciente acabou de ser diagnosticado, então você vai começar a tratar alergia muitas vezes daquele paciente, você vai querer ver ele em 3 meses. Idealmente é que você repita, né, os exames, os principais, pelo menos. Então, a acuidade, a paquimetria, a topografia. Então, aí vai depender um pouco do grau que esse paciente está. Mas sempre faria os exames todos nele, se possível. Aí vai depender do que você vai ter disponível. Se não, se é só uma topo, ou às vezes nem isso, né? Dependendo de onde você está atendendo. Então, você vai ter que fazer a acuidade visual bem realizada, vai ter que pegar os índices ceratométricos, às vezes até do alto refrator. Então, aí você vai ter que ir de acordo com as condições que você está. Mas, idealmente, repetir sempre. A paquimetria, ela não é um bom método de screening para você avaliar a progressão.
Por quê? Porque o afinamento da córnea ele ocorre de uma forma muito menor, muito mais, mais difícil, é 2% que se considera de progressão, quando você tem um afinamento. Isso é muito pouco. Dependendo do local onde você mede a paquimetria, você pode ter um erro de medida. Então, eu acho que como evolução, não acho que seja importante. É importante quando você pega uma criança que já tem uma córnea fina, aí você vai ter um risco de progressão muito maior, porque ela já tem uma córnea com menor resistência. Eu faço exames frequentes em crianças com ceratocone, não para repetir topografia, porque eu acho que em 3 meses não vai ter diferença. Até porque as topografias variam muito, às vezes aumenta um pouquinho o camar, depois diminui. Então você não tem assim tanta precisão para poder configurar uma progressão. Mas eu faço para ver se o tratamento da alergia está sendo feito adequadamente, se a criança parou de coçar o olho. Então, quando eu não consigo controlar a alergia, eu encaminho para um alergista e deixo muito claro para a família que isso é a única coisa que eles podem fazer para evitar a progressão. Perfeito. Doutora Fernanda Vieira, a nossa ex-fellow, está nos prestigiando hoje aí com a sua presença. Eu gostaria de ouvir os comentários e a pergunta aí da Fernanda. Eu só queria acrescentar que a refração, quando a gente comentou sobre a cerotometria, é sempre basear na cerotometria ou do autorrefrator, também diante da topografia, porque muitas vezes, em caso de ceratocone, até mesmo em caso de astigmatismo, ela mostra na cerotometria um valor mais elevado do que da refração, né? Às vezes o paciente tem lá -1, -2,5, 180. Você vai ver na cerotometria um astigmatismo de 3,25 e sempre tentar chegar a esse astigmatismo para ver que às vezes o paciente aceita. Então, sempre fazer uma refração baseada na cerotometria ou do topógrafo ou do autorrefrator. Só isso que eu queria acrescentar. Perfeito, Fernanda. Pessoal, a palavra, quem quiser fazer perguntas aí, a doutora Vitória, a hora é agora. Vamos lá. Fazer uma consideração aqui com o Cláudio, que ele falou que na discussão lá, eles estavam considerando que os resultados dos atuais autorrefratores era muito sensível, quer dizer, era um bom resultado. Que autorrefrator que estavam citando, hein? Porque eu tenho o Huvitz, que é o último modelo, é um aparelho que ainda continua sendo mais atualizado da Huvitz, que é considerado um equipamento muito preciso, e eu não vejo nenhuma utilidade. Frequentemente há uma hipercorreção absurda. Todos eles aparecem com altas miopias, e esses pacientes não têm miopia na maioria dos casos. Quando o ceratocone inicial para moderado, frequentemente eles têm muito cilindro, dificilmente eles têm muito esférico. Os autorrefrator sempre dá muito esférico. Qual é o autorrefrator que eles consideraram lá que é útil para medir ceratocone com precisão? Se o do seu for te falo agora, o HRV1, HRK1 é o que eles mencionaram. Não, tem um número grande lá. É um número grande, acho que 4.000, 7.000, qualquer coisa assim. O que eles mencionaram foi o HRK1. Exatamente dessa marca, Huvitz. HRK1. Foi o que o Fred Bicalho comprou recentemente. Eu não conversei pessoalmente com o Frederico, mas os comentários que eu vi é que ele comentou que realmente ele acha que a autorrefração feita nesse autorrefrator que ele está usando, ele auxilia bastante no sentido de detectar o eixo e obviamente que todo autorrefrator, muitas vezes o grau de astigmatismo ali que ele vai medir é o dobro do que o paciente aceita. Então, mas de qualquer maneira é um parâmetro. A partir do momento que você tem um equipamento, um autorrefrator que você usa de rotina, você já vai aprendendo o que você pode confiar e o que você não pode. Então, às vezes o eixo é confiável, o valor da dioptria muitas vezes é o dobro do que o paciente vai aceitar, mas de qualquer maneira é um parâmetro para a gente iniciar a refração. A esquiascopia, que era o que a gente... Como é que é? Você falou assim, a refração aceita metade, o esférico é o dobro, mas... Na realidade... Não entendi onde isso está ajudando, não, é? Na realidade é o seguinte, quando eu vou começar, eu não...
Para te falar a verdade, eu acho que refração em paciente com ceratocone avançado é pouco útil, no sentido de o máximo que a gente pode conseguir é dar um óxido para o paciente para ele usar do banheiro até a cama. Mas do ponto de vista de dirigir e de realmente dar uma qualidade de visão boa para ele, nem sempre a gente consegue. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma refração em um paciente que quer um plano B lá para quando ele quiser, né, remover a sua lente escleral, eu uso muitas vezes o eixo que o autorrefrator mediu, é o eixo que eu começo a refração, entendeu? Muitas vezes, como você já comentou, o valor que a dioptria de astigmatismo lá de cilindro que o autorrefrator mede, muito raramente o paciente vai aceitar metade daquilo, mas de qualquer maneira é um parâmetro para que você possa iniciar a sua refração. Cada um tem a sua técnica. Eu, pessoalmente, eu gosto eu tenho dois autorrefratores de marca diferente e gosto de comparar um com o outro para poder iniciar a refração. Esquiascopia, realmente, a época que eu fazia retinoscopia de rotina em todos os meus pacientes já foi há 20 anos atrás. Eu realmente não faço mais. Até eu acho que deveria fazer, mas do ponto de vista prático, eu acho que não me auxilia muito. Ana, a Maria Carolina está aí? Tô aqui. Tá. Acho que sim. Carolina me acompanha lá no consultório. Uhum. É uma atividade que eu criei para que esses próximos fellows vão me acompanhar lá um período por semana, para poder acompanhar como se indica uma cirurgia e como se faz o controle de curto prazo e longo prazo, e principalmente como se faz uma refração em ceratocone. A Carolina fez residência, foi muito boa aluna de residência. Você mudou alguma coisa na sua refração depois que você começou a acompanhar lá na clínica, Carolina? Mudei bastante. Você já viu alguma vez eu usar autorrefrator lá para fazer refração? Para os pacientes de cone, não, muito difícil, né? Eu não uso, Geralmente, gente. eu vejo você colocando muito plano, dependendo, obviamente, o que é na visão sem correção. A acuidade visual sem correção é o primeiro passo para você fazer uma refração em ceratocone. É o primeiro passo. E digo para vocês o seguinte, 90% dos pacientes com ceratocone, mesmo ceratocones avançados, eu consigo uma refração que seja uma visão útil para o paciente, pelo menos reduzir o tempo de uso da lente de contato. Se você fizer uma refração com bastante cuidado, bastante critério, com paciência, você vai conseguir uma acuidade visual, pelo menos que ele possa usar em casa, tirar um pouco a lente de contato. Você vai ficar escravo da lente quase o tempo todo de vigília. Pessoal, ok? Alguém quer fazer mais alguma pergunta para a doutora Vitória? Ok. Então é isso, pessoal. Amanhã, 19h30, estamos aí com os casos cirúrgicos e... Vocês estão me ouvindo bem? Sim. 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 E amanhã, 19h30, então o Reinaldo vai apresentar os casos Gente, eu tenho cirúrgicos uma aí. aula aí, Arnaldo. Você se lembra? Desculpa te interromper. Eu não me lembro dessa turma, eu dei uma aula sobre refração em ceratocone. Acho que eu dei. Eu acho que não, Reinaldo. Não Eu tô, acho mas que de qualquer não. maneira é uma aula importante. Se você quiser repetir ela amanhã, vai ser super interessante. Ok? Vamos ver os Ok. casos lá, porque o que eu vou mostrar para vocês não está nos livros. E vocês vão ver que eu tenho Perfeito. razão. É interessante, muito interessante, e eu acho que a gente deve começar a sair da zona de conforto. Porque quando você faz sensibilidade ao contraste, você começa a entender as queixas do paciente, aquilo que ele não sabe expressar. Como é que ele vai expressar como ele vê com aberração de alta ordem? Ele vai falar assim, minha visão não é boa. Sim, mas e daí? E com a sensibilidade ao contato, você entende que ele tem razão. Você entende que a visão está piorando, mesmo que ele não tenha piora da refração, nem da acuidade visual. E para terminar, eu já tive muitos casos que o paciente
tem pouca melhora, pouco ganho de linha após o anel, a gente fica questionando se foi o programa, a programação errada, o que foi. O paciente está super satisfeito. Mas por quê? Se ele praticamente não teve aumento de ganho de linha, se muitas vezes nem teve tanta alteração da refração, por que ele está satisfeito? Porque você melhorou essas aberrações. Então, quer dizer, ele está vendo agora de uma forma diferente do que ele via. Ele consegue ver o mesmo tamanho, que é o que o Snellen mostra. Mas aquele tamanho pode ser cheio de fantasma, cheio de raios, cheio de halos. Então, isso mostra que, quando o paciente reclama e está com 20/20, quem não discute com ele, não. Discute com ele, não, que ele pode ter razão e não é um chato, não. Tá? Principalmente à noite, porque as aberrações se manifestam em pupilas maiores, ou seja, à noite. Por isso que é muito importante a simplicidade do contraste, porque ao invés de você mostrar como que é a função visual em alto contraste no Snellen, você tem como simular, de acordo com a luminância, uma situação noturna. Então, realmente eu fico assim, não é indignado não, né? Mas eu fico assim, impressionado como é que as pessoas acham muito legal. Eu falo nos congressos, o pessoal acha lindo, bacana pra caramba. Mas depois você vê que os caras continuam do mesmo jeito. É como se fosse assim né? Não sei. Bom, mas amanhã eu vou mostrar para vocês porque é que eu sou realmente entusiasta desse teste. Perfeito. Bom, Vitória, obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, Gente, Reinaldo. boa noite. Valeu, Até amanhã, Arnaldo. pessoal. Boa Cláudio, noite, um abraço. pessoal. Obrigada. Obrigado, gente. Boa Boa noite, noite. pessoal. Boa noite.